Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Arielson Martins e hoje, juntamente com o professor Daniel Santos, ministraremos o conteúdo sobre conjuntos. Bom, o que veremos na aula de hoje? Na aula de hoje veremos alguns conceitos, veremos também a representação de um conjunto, igualdades de conjuntos, conjuntos vazio, unitário e universo, e também subconjuntos de um conjunto. Bom, conjuntos. Um conjunto é estabelecido quando agrupamos elementos com as mesmas características, e esses agrupamentos eles possuem notação própria, utilizando-se letras maiúsculas para dar nome a eles, e representação específica em geral por meio de círculos, formando-se o que se conhece como diagrama de Venn, ou listando-se os elementos dos conjuntos, né? Então, diagrama de Venn, pessoal, é uma maneira de representar graficamente um conjunto. E a ideia do diagrama é facilitar o entendimento nas operações básicas de conjuntos, como relação, inclusão e pertinência, né? União e intersecção, diferença e conjunto complementar. Então, a ideia desse diagrama de Venn é facilitar o entendimento. Bom, vamos ver alguns exemplos. Aí na alternativa A temos um conjunto dos números naturais pares 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Ou seja, o conjunto dos números naturais é formado por todos os números que são simultaneamente inteiros e positivos, e também pelo zero. Então aqui, como na alternativa A está pedindo apenas o conjunto dos números naturais pares, temos aí o 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente, certo? Alternativa B, conjunto dos divisores naturais de 6. Então, pessoal, os divisores de um número, eles são aqueles pelos quais os dividimos e encontramos quociente cujo resto é zero, certo? Então, aqui na alternativa B, está pedindo o conjunto dos divisores naturais de 6. Logo, seria o 1, né? 6 dividido por 1 dá 6, sobra resto 0. O 2, né? 6 dividido por 2 dá 3, resto 0. O 3, 6 dividido por 3 dá 2, resto 0. E o 6, que 6 dividido por 6 dá 1, resto 0. Então, os elementos que faz parte desse conjunto dos divisores naturais de 6 são esses: 1, 2, 3 e 6. E na alternativa C, conjunto de todos os polígonos com menos de 7 lados. Então, nesse conjunto, nós teremos todos os triângulos, teremos também todos os quadriláteros, todos os pentágonos e todos os hexágonos. Então, temos todos esses polígonos aqui que fazem parte do conjunto de todos os polígonos com menos de 7 lados. Representação de um conjunto. Há mais de uma forma de representar um conjunto. Como exemplos, vamos representar de diferentes formas o conjunto A, formado pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Enumerando os elementos, né, que seria escrevendo seus elementos entre chaves, certo? Então temos aqui, conjunto A, que é igual a 1, 3, 5, 7 e 9, ou seja, escrevemos eles entre chaves. Então essa seria a primeira forma de representar um conjunto. Considerando uma propriedade própria dos elementos, que seria a linguagem simbólica, escrevendo uma propriedade comum a todos os seus elementos. E lemos da seguinte forma: o conjunto A dos elementos x, tal que x é um número natural ímpar menor que 10. E a terceira forma de representação de um conjunto seria através do diagrama, que são aquelas circunferências dentro dos quais distribuímos
os elementos. Então temos aqui o diagrama, né, que corresponde ao conjunto A, e dentro do conjunto distribuímos todos os elementos. Independentemente da representação com relação aos elementos do conjunto A, podemos dizer que o elemento 1, temos o elemento 1 aqui, ó, dentro do conjunto A, certo? Então ele pertence ao conjunto A. E podemos indicar por A símbolo de pertença ao conjunto A. O elemento 2, não temos o elemento 2 dentro do conjunto A. Então ele não pertence ao conjunto A. E podemos indicar por 2, símbolo de não pertence, ao conjunto A. Agora vamos fazer aí um exercício, só uma questãozinha, para fixar melhor esse conceito, né, de conjunto. Então, escreva os conjuntos expressos pelas propriedades. Letra A. Temos o conjunto A, né, que é o conjunto dos divisores inteiros de 8. Bom, pessoal, o conjunto dos inteiros ele é formado pelo conjunto dos números naturais e seus opostos aditivos. Ou seja, os números inteiros correspondem aos números positivos, negativos e o zero. Então, aqui na letra A, queremos o conjunto dos divisores inteiros de 8. Logo, teremos o quê? O menos 8, certo? O menos 4, o menos 2, o menos 1, o 1, o 2, o 4 e o 8. Alternativa B. O conjunto B, né, que é o conjunto das vogais da palavra paralelepípedo. Então temos o conjunto B, né, que será igual, ó, temos a vogal A, a vogal E, a vogal I e a vogal O. Então vamos ter aí a vogal A, E, I e O, certo? Então essas 4 vogais aqui, elas fazem parte do conjunto das vogais da palavra paralelepípedo. E a alternativa C, temos o conjunto C, que é o conjunto dos lados do triângulo ABC. Ou seja, temos um triângulo, né, com lado A, B, C. Então, esse conjunto ele será formado pelo segmento AB, segmento BC e também pelo segmento AC. Então, esses 3 segmentos aqui, né, eles fazem parte do conjunto dos lados do triângulo ABC. Certo, pessoal? E agora o professor Daniel Santos vai dar continuidade ao conteúdo. Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade à aula de conjuntos e agora falando um pouco sobre igualdade de conjuntos. Considere 2 conjuntos A e B, né? Eles serão iguais quando eles tiverem os mesmos elementos. Vamos ver aqui um exemplo. O conjunto A ele é igual a x, tal que x é um número natural menor que 5. E o conjunto B ele é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4. Bom, perceba que o conjunto A ele fala que são os números naturais menores que 5. Ou seja, o número natural, pessoal, são os números positivos. Só que ele quer os números naturais, mas que seja menor que 5. Esse 5 aqui ele não faz parte desse conjunto. Então, o conjunto A ele vai ser igual a 0, 1, 2, 3, 4. E a gente percebe então que o conjunto A ele possui os mesmos elementos do conjunto B. 0, 1, 2, 3 e 4. Esses 2 conjuntos eles são iguais. Como os conjuntos eles podem ser representados por uma propriedade ou por uma enumeração de elementos, a verificação de que 2 conjuntos dados têm os mesmos elementos pode não ser evidente, como foi esse caso aqui, né? Perceba que o conjunto A ele nos deu através de uma propriedade. Já o conjunto B ele deu através de uma enumeração. Às vezes não é tão evidente. Se um conjunto A tiver ao menos um elemento que não pertença a um conjunto B ou vice-versa,
dizemos que esses conjuntos são diferentes. Vamos analisar esse segundo exemplo. Perceba que o conjunto A é composto por x, tal que x ele é um número natural menor que 3. Foi então através de uma propriedade, os números naturais são os números positivos, mas ele quer os números menores que 3, onde o 3 ele não vai fazer parte desse conjunto. Então o conjunto A ele é igual a 0, 1 e 2. E a gente percebe que o conjunto B ele é composto por 0, 1, 2, 3 e 4. Então o conjunto A ele é diferente do conjunto B, porque o conjunto A ele não contém o número 3 e 4, né? E pela definição de se tiver ao menos um elemento que não pertença a outro conjunto, eles serão diferentes. Então, nesse caso, A é diferente do conjunto B. A gente vai falar agora um pouco, pessoal, sobre o conjunto vazio, conjunto unitário e conjunto universo. Pessoal, o conjunto vazio ele é um conjunto que não tem elementos e ele é indicado por essa bolinha aqui cortada ou entre chaves. Então a gente vai ver aqui um exemplo. B é igual a x, tal que x ele é um número primo, par maior que 5. Pessoal, ó, o 2 ele é o único número par que é primo. Só que o número 2 ele é menor que 5 e não maior. Então o conjunto B ele é um conjunto vazio. Não existe número par que seja primo maior que 5. B ele é um conjunto vazio. Ele pode ser definido como essa bolinha aqui cortada ou entre chaves. O conjunto unitário ele é o conjunto que tem apenas um elemento. Vamos ver aqui o exemplo. C é igual a x, tal que x é um número natural, primo, par. Só existe um número par que é primo, que é o 2. Então está aqui o conjunto C, ele é igual a 2. Como C tem apenas um elemento, C ele é um conjunto unitário. É o conjunto considerado para estudar uma determinada situação. Ele é indicado pela letra U. Se vamos estudar a faixa salarial de uma empresa A, o conjunto universo ele é o conjunto dos valores dos salários de todos os funcionários dessa empresa. Então, para mim, identificar a faixa salarial dessa empresa, pegar os salários de todos os funcionários. O conjunto universo ele é composto pelos valores dos salários dos funcionários da empresa, né? Então, o conjunto universo é aquele todo. Bom, pessoal, a gente vai ver agora aqui alguns exercícios, algumas questões. A primeira diz o seguinte: considerando os diferentes conjuntos U, resolva a equação x mais 3 igual a 0. Bom, x mais 3 igual a 0 será igual a x igual a menos 3. O U é o conjunto dos números naturais. Pessoal, os números naturais são os números positivos. Então, a gente percebe que x aqui ele é igual a menos 3, é um número negativo. Então, ele não faz parte, né, nesse caso aqui da letra A, não faz parte desse conjunto universo. Então, a solução para a letra A é o conjunto vazio. U é o conjunto dos números inteiros. Os inteiros já são os números positivos e negativos. E considerando essa situação, o conjunto dos números inteiros como o conjunto universo, o conjunto U, a equação ela tem solução menos 3. A segunda questão fala o seguinte: considere os seguintes conjuntos. Conjunto U é x, tal que x é um número primo. Conjunto A é igual a x, tal que x ele pertence ao conjunto U e x é par. E B, x, tal que x ele pertence ao conjunto U e x é múltiplo de 2 e de 3. Qual deles é o vazio e qual deles é o unitário? Bom, pessoal, conjunto A, que x, tal que x ele pertence ao conjunto U e x é par. A gente percebe que x aqui ele é um número primo. A gente viu nas questões anteriores que o único número par que é primo é o número 2. Então, esse conjunto A ele é um conjunto unitário. O conjunto B ele é vazio, pois nenhum número primo é múltiplo de 2 e de 3 simultaneamente. Na terceira questão, seja os conjuntos A igual a x, tal que x ele é um número natural não nulo e x ele é menor ou igual a 1. Conjunto B, x tal que x é um número ímpar, e x ele é maior que menos 1 e menor que 1. E C, x tal que x ele é um número natural e x ao quadrado é igual a 1. Ele quer saber quais são os conjuntos iguais. A primeira situação, ele diz que é um número natural, não nulo, e ele é menor ou igual a 1. Como ele fala que é não nulo, então o único elemento desse conjunto A é o 1. O B ele é um conjunto vazio, porque ele diz que x ele é um número ímpar, que está entre menos 1 e 1. O conjunto B é um conjunto vazio.
A letra C, x é um número natural, x ao quadrado igual a 1. Então, a gente vai resolver x ao quadrado igual a 1. X é igual a raiz de 1, então x é igual a 1. Logo, conjunto C ele é um conjunto também unitário igual a 1. Então, os conjuntos iguais são A e C. Bom, pessoal, aqui está a nossa referência. E muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.